Bom dia, conectados em Cristo. Estamos aqui mais um sábado com você, partilhando o Evangelho do dia. Você já pode deixar a sua curtida, você já pode compartilhar esse vídeo e também pegar a sua Bíblia, o seu Deus conosco, para juntos estarmos meditando o Evangelho, que hoje está em Mateus, capítulo 46, versículo 50. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é um evangelho que toda vez que a gente lê parece que Jesus estava sendo indiferente à sua mãe, né? A impressão que a gente fica de primeira é que Jesus estava um pouco ignorando o fato da mãe dele estar procurando por ele. Mas na verdade não. Aqui o que Jesus fez foi usar daquele momento para dar como exemplo de algo que ele queria explicar, né? Como sempre Jesus fazia, usava uma parábola, usava um momento, usava de uma cura. O Senhor aqui, ele estava ensinando, então ele aproveitou do que os discípulos interromperam para falar isso e colocou um ensinamento. E nós podemos notar também que Maria, ela não interrompeu Jesus, ela guardava Jesus, ela queria falar com ele, mas em nenhum momento ela o interrompeu, porque Maria sabia que o Senhor estava ali em missão, né? E em segundo ponto, nós vemos que Jesus, ele coloca muito claro para nós que aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é o meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Ou seja, se você quer fazer parte da família de Jesus, que você faça a vontade do Pai que está no céu. E hoje eu posso me perguntar, e você também pode se perguntar: o que mais eu tenho feito? Mais a vontade do Pai que está no céu ou mais a vontade do mal? Porque uma vez que eu faço a vontade do Pai, eu pertenço à família de Jesus. Foi o ensinamento que ele nos trouxe nesse evangelho. Então, irmãos, que nós possamos meditar nisso. Talvez a gente não está se dedicando a Deus, não está observando as vontades dele na minha vida. Porque Maria, sim, essa além de ser a mãe de Jesus de fato, de sangue, ela também era a mãe, ela também era a família de Jesus por fazer a vontade de Deus, por fazer a vontade do Pai. Ela se tornou mãe, ela largou a sua vida para fazer a vontade do Pai. Assim como o filho pródigo, né, que decidiu ir conhecer as coisas do mundo, largou a família e foi conhecer o mundo, mas depois ele voltou. Pelo menos ele queria que o pai aceitasse como empregado, mas o pai o aceita como filho. Nunca é tarde para que nós possamos retomar nossa família cristã, nossa família do nosso Pai Celestial, do Pai que está no céu. Porque o Senhor ele vai sempre nos acolher de braços abertos, como filho, não como empregado, como família. Como diz o Evangelho de hoje, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Irmãos, hoje nós nos deparamos com esse evangelho e aprendemos sempre, como a gente sempre aprende nos evangelhos, né? Sempre aprende ao abrir a Bíblia, a partilhar um evangelho, uma leitura, um estudo que a gente possa estar fazendo na nossa casa, uma oração. Sempre, sempre o Senhor vai nos chamar a melhorar um pouquinho mais a nossa vivência, melhorar um pouquinho mais
a ouvir o Senhor um pouquinho mais, a dedicarmos nossa vida um pouquinho mais. O Senhor quer verdadeiramente que você, que eu, façamos parte da família de Cristo, façamos parte da família do Pai. Não deixe que a sua vida se dirija a fazer parte da família do mal. Quantas vezes nossas escolhas no nosso dia a dia mais pertencem ao mal do que ao Pai? Que nós possamos nos policiar, nos observar quais têm sido as nossas escolhas. Talvez na nossa vida a gente está sendo mais da família do mal do que da família do Pai. E o Senhor hoje, Ele traz esse simples ensinamento. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe. Então, que nesse pequeno ensinamento de Jesus, você possa optar no dia de hoje. Eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero, para isso, eu preciso fazer parte dos planos de Deus, fazer parte do que o Senhor sonhou para mim, e que nós possamos alcançar essa família, alcançar a graça de estarmos junto dessa família do Pai. Irmãos, fique com Deus, acolha essa palavra, medite um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que o Senhor ainda vai falar muito no seu coração, dos desejos que Ele tem particular para você, para mim, para cada um que hoje partilha esse evangelho. Amém? Fique com Deus e até a próxima.